Olá, sejam todas bem-vindas para a reunião de planejamento do desafio. Vamos começar com um assunto que muitas autoras pediram, que era a divulgação no TikTok, né? Mari, como achar headline de milhões? Não tem receita. Na verdade, é erro e acerto, testando, testando. O grande exemplo que eu dou é: você posta quantas vezes no TikTok? Um dia, 2 dias, tem autora postando 15, 20 vídeos em uma conta só. Então, quem é você para ter um vídeo viralizado se você está postando um por dia? Então vamos começar a fazer. Ah, Mari, mas eu não tenho 10, 15 headlines. O segredo não é ter 10, 15 headlines. Eu sempre falo de 5. Arranje 5 headlines e repita, 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 repita. Da mesma forma, quando a gente assistia a TV aberta, é uma propaganda diferente da outra em cada publicação? Não, é intervalo, é sempre a mesma propaganda, e é a repetição que vai entrar dentro da cabeça do, do consumidor, que é os nossos leitores. Então, repita, 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 10. O segredo é a música também. Sim, sempre busque músicas que estão engajando no nicho. Não adianta vir com músicas que estão lá com a setinha, que é de nichos lá de lifestyle ou coisa de autodesenvolvimento pessoal. Tem que ser o nicho. Poxa, o nicho de literatura. Então, você vai pegar uma música que está ou de uma blogueira ou de um autor. Você não vai pegar. Pode ser que você pegue e que você viralize, sim, mas às vezes você vai viralizar para o público errado. Então, sempre tome esse cuidado, experimente também. Não estou dizendo para você não fazer, mas a chance de você viralizar para o lugar certo é quando a gente usa música que está viralizando, que está engajando no nosso, no nosso nicho. Literatura, blogueiros e autores. Não tem erro. Então, vamos dizer assim, regrinhas, formatos do TikTok. Como que o TikTok funciona? Não tem fórmula. Tem que testar. Então, se você viu algo interessante, você posta. Nunca deixe para depois. Vê alguma coisa, faz e vou deixar no momento. Poste agora. TikTok não tem horário. Claro, conforme você for postando, você vai descobrir horários estratégicos para o seu TikTok. Quem tem mais de um TikTok para divulgar, para panfletar, vai perceber que cada um vai ter um horário específico, que ele é onde ele mais engaja, onde os vídeos têm mais chance. Repara que isso aqui é tudo estatística, é igual a previsão do tempo. Hoje está assim, amanhã pode estar assado, daqui 1 hora toda essa previsão pode mudar. Então, tomem isso como verdade e apenas façam. O TikTok é uma coisa de momento. Teve uma ideia? Posta. Já coloca. Fez um vídeo legal? Posta. Achou uma headline boa? Posta. Não perde tempo. Não deixa para depois. Você não vai postar. É igual o Bienal do Livro. Você fez um vídeo? Posta. Esse negócio de fazer vídeo, quando eu chegar no hotel ou quando eu for descansar, você não vai postar. E qual que é o segredo de postar na hora? Você tem que ter habilidade na hora de mexer no celular e encontrar jeitos práticos de editar vídeo, editar imagem, de postar. Mandei lá no grupo aula de TikTok, inclusive está lá o meu celular. Começo montando os mosaicos no Canva, eu faço tudo no computador, planejo tudo no computador, eu encontro as headlines, tá tudo no computador, coloco isso no grupo de WhatsApp, eu mostro isso na aula e depois eu só posto. Eu tenho uma pasta dentro do meu celular que chama Imagens TikTok. E é lá que eu vou saber. Mário, mas como eu sei que esse mosaico é de qual livro? O mosaico ele tem que contar alguma história do livro. Então, pelo menos uma das imagens tem que ser aquela sua imagem de memória afetiva que você vai bater o olho e você sabe de que livro que é. Você tem que facilitar a sua vida. E para facilitar a sua vida, tem coisas que eu faço, que eu dou dica para vocês,
que às vezes é desse jeito que você tem que fazer e aprender. Por quê? Porque eu não olho só a praticidade de usar, e é Android também o que eu uso, tá? No iOS costuma ter coisas diferentes, mas tenta achar o equivalente, porque eu vou atrás da usabilidade. E aí a experiência do usuário. E aí eu estou falando realmente como uma profissional de tecnologia, de quem fazia sistema e ficava preocupado com. Eu preciso facilitar a vida de quem está usando o sistema. Então eu busco formatos que facilite a minha vida e vai facilitar de vocês. Vocês só precisam ter esse raciocínio. Assistam essa aula de TikTok. Então, não tem forma. O texto, a headline, precisa ser dúbio, gerar dúvida, curiosidade. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes existe uma necessidade enorme de deixar claro para a pessoa não. Ah, ele foi rejeitado, mas ele não rejeitou de propósito, aí quer deixar. Não, coloque que foi rejeitado, deixa a pessoa ir lá no livro descobrir. Ai, porque ele humilhou. Não, humilhou, mas tem explicação. Deixa o humilhou lá. Quem despertou curiosidade, a pessoa vai lá no livro ler. A intenção é essa. Quando a pessoa termina de ler a headline, Mari, o que é headline? Head, cabeça, line, linha. Então, é a linha de cabeça. O que seria uma linha de cabeça no jornal? A headline é a manchete. A linha de cabeça é onde está no início. Então, a headline é a parte inicial. Deixa eu pegar aqui um TikTok. A headline é aquele quando. Mário, eu preciso começar com quando? Sim, reforço, gente, a comunidade, ela gera memória afetiva. Então, existe uma memória afetiva na nossa comunidade literária que, se o texto começa com quando, eu sei que está falando de livro. Se o texto começa com POV, às vezes eu sei que é de livro, às vezes eu acho que é alguém contando alguma história, alguma fofoca. Mas o quando ele está muito atrelado a precisa necessariamente testa, gente, testa. O quando ele é mais certeiro, é o que a comunidade está fazendo, é igual quero. Eu nunca coloquei no início, eu não colocava em digite quero que eu te mando. Mas automaticamente, porque as pessoas começaram a fazer em outros lugares, essa autora também, eu só coloco quero, que eu já sei que a autora vai mandar o link no privado. Entendeu? Que a gente começa a criar uma cultura de postagens e não tem como fugir, porque o leitor ele não lê um livro só, ele lê de vários. Então, conforme quem começa a movimentar a massa, ela começa a ditar certos comportamentos, e o que a gente faz, a gente aproveita esse comportamento. E você sabe que o comportamento do quero e manda o link no privado, ele vem da Shopee. Ele vem ali de uma outra comunidade de quê? Vendas de produtos online. E a gente está vendendo um produto online. Então tem que fazer esse link, tem que fazer essa consciência. E não adianta brigar, não adianta querer fazer diferente. Ai, não quero copiar. Gente, marketing não existe plágio, tá? No marketing, a gente vê a estratégia de um, a gente só replica porque a gente está fazendo. Existem pontos e coisas bem específicas que daí seriam plágio. Mas, por exemplo, se você viu a autora lá fazendo uma pose assim e ficou perfeito, maravilhoso, combina com você, você vai fazer a mesma coisa, uma pose. Como que você vai patentear uma pose? Entenderam que assim, no marketing, design, todas essas coisas é muito difícil você perceber um plágio. Por quê? Porque você vai pegar aquele formato e vai trazer informações do seu livro. E o seu livro é diferente do outro. Ou você sentou e escreveu copiando de alguém. Não existe plágio sem querer. Coloquem isso na cabeça de vocês. Se vocês sentam e escrevem, sem ficar, abrir aqui um caderno e tá copiando, plágio tem propósito. Eu dei Ctrl C nesse texto, Ctrl V. Se eu estou escrevendo aqui e uma frase foi igual a outra, uma frase faz parte. Agora, um texto inteiro não existe sem querer. O texto inteiro aí é plágio, porque você deu Ctrl C, Ctrl V. Então, se você senta e escreve, não tem chance de ser plágio. Então, se o seu livro é o único você que escreveu, na hora que você pegar lá aquele formato de um banner, um formato de um TikTok, um formato,
ele vai se transformar em seu, porque você está falando do seu livro, você está colocando a sua cara, você está colocando a imagem que você gerou da IA, ou a imagem que você comprou do banco de dados, ou a imagem de Pinterest, é o seu. Entenderam que quando você vai vestir a roupa, quando você coloca em você, ela ganha um outro formato. Então vamos aqui. Headline. Quando ela foi presa no aeroporto, foi traída pelo namorado e para ter liberdade recebe uma proposta. Que proposta? Como assim? Ela foi presa no aeroporto por quê? Será que ela é culpada mesmo? Você viu que eu nem coloquei injustamente, só ela foi presa. Viu que gerou dúvida? Se gera dúvida, a pessoa vai virar do lado. Ou ela tem mais chance, porque no marketing não existe e vai acontecer isso. Ele tem mais chance de, quando você coloca reticências é um recurso narrativo de sugestão, de você deixar algo ali para a imaginação. Então, quando você coloca ali uma reticências, o cérebro da pessoa que ela fez ensino fundamental e ensino médio, ela vai lá, tem alguma coisa, porque ela treinou isso na escola. Então, isso já é memória afetiva de todo mundo leitor. Opa, eu vou arrastar para o lado para entender o que está acontecendo. Entenderam que a headline é esse quando? Quando. E esse quando, gente, nós vamos aperfeiçoando com a IA. Ou você mesmo exercitando, tem as duas formas. Então, vamos exercitar, por exemplo, como que eu melhoro esse quando? Deixa eu anotar aqui, quando ela foi presa no aeroporto, foi traída pelo namorado, mas traída como? Ele arranjou outra mulher? Aqui no caso, não foi, mas quando fala de traição, ai, mas ninguém gosta de traição. Mas, gente, justamente o que não gosta, o que incomoda, é o que vai fazer a pessoa parar e entender. É aquela sensação de fofoca, uma proposta. Outra coisa, uma forma também de exercitar headline é conta seu livro. Eu peço para as autoras participarem da reunião, por quê? Porque a gente exercita isso na reunião no pós, falando, conta seu livro, me explica como que é seu livro para a gente montar a headline. Conforme você vai falando, você mesmo vai encaixando, vai transformando, vai resumindo o seu livro em uma frase, e tem que ser uma frase chamativa. Olha o prompt que eu coloco na minha. Refaça essa headline, aí eu coloco entre parênteses a headline, refaça 10 vezes usando a mesma estrutura, começando com a palavra quando, para divulgar meu livro de romance na Amazon Brasil, e precisa colocar porque ele vai nichando, ele busca ali a direção. Vou divulgar no TikTok, busque referências no BookTok Brasil. A sinopse do livro eu gosto de sempre colocar sinopse, por quê? Porque a sinopse, ele vai trazer coisas que talvez eu não vi e não coloquei na headline. Porque a headline costuma ser um trecho, uma parte do livro, uma cena, não é o resumo. Então, copiei, dei enter. Talvez o jeito que eu coloco aqui, ele vai trazer uma coisa, o que você coloca vai trazer outra. Por quê? É o tanto que você está treinando a IA. E não adianta, aí a gente é o caminho, não tem o que sofrer, não. Aí eu gosto de trazer o quê? Vamos olhar a história sobre a IA, né? E escrita de livro, isso, e introduzir nosso trabalho. Vamos olhar lá a revolução lá antiga. Para escrever um livro, eram as pessoas que tinham escola. Então, era só os pessoal cultos. Então, era só a elite que poderia escrever e ler livro. Aí depois a gente começou, veio todos os movimentos, aí você precisa agora de uma editora. Então você pode ser professor, você pode ser de qualquer formação, mas tem que ter uma editora. Então imagina quantas pessoas tinham vontade de escrever livro, escreveram livros e nunca publicaram, por quê? Porque não tem quem ir com a editora.
Então, aí a gente passa mais alguns anos e veio a Amazon. Então, antes era só quem era cult, porque não era todo mundo que era escolarizado. Então, passou agora para as pessoas que todo mundo é escolarizado, pode publicar, mas tem que ter o QI da editora. Agora, com a Amazon, todo mundo que quiser escrever e sabe mexer no computador, pode, porque gente que tem escolaridade e não tem, está escrevendo livro. Então, democratizou. Tem livros, né, de todos os tipos. Só que assim, você precisa ter a coragem e ter essa tentar escrever. Agora com a IA, não só democratizou até quem não tem noção de como escrever um livro, a IA vai ajudar, se a pessoa tiver uma boa ideia. Então assim, viu que é uma revolução e vai evoluindo e não tem muito onde chorar. Ó, vamos ver, ó, como que eu posso usar a IA por enquanto, por exemplo, para escrever livro, eu ainda tenho resistência, eu estou usando ela para o marketing. Para o marketing eu já tenho mais liberdade, eu me empolgo, que é a minha forma de tentar incluir ela. Ó. Quando ela foi presa injustamente, aí, ó, aqui ele já deu injustamente, descobriu que o namorado famoso a usou como isca, até uma proposta mudar tudo. Quando ela foi traída, porque está usando o quê? Referências lá da sinopse. Quando ela achou que não havia mais esperança, um homem poderoso lhe ofereceu liberdade. Olha aqui, que esse aqui é uma headline boa, mas a gente tem que adaptar, que é quando ela perdeu as esperanças, mas o mafioso, aí a gente vai lá com os adjetivos, impiedoso, o mafioso cruel, lhe ofereceu uma proposta de liberdade, que é um casamento por contrato. Entendeu? Que aqui ele vai trazendo outras ideias, e não quer dizer que você vai usar exatamente isso. Aí você vai melhorando conforme o que você vai pegando aqui. Tem que consumir o TikTok. Não vem com essa. Tem que consumir 10 minutinhos, coloca alarme no celular, 10 timer, 10 minutos. E consome TikTok. Quando tocou o alarme, desliga o celular e volta. Precisa consumir, porque é assim que você treina. Sabe? O que é uma headline boa, o que é uma headline que funciona, pelo menos que tem a maior probabilidade. Elementos chocantes que geram indignação e raiva são populares. Está lá no nosso nicho de romance. Eu estou sempre aqui focada em romance, tá? Ela foi rejeitada, ele odeia todo mundo, ela sofreu um acidente. Então, tudo que injustiça, se você tem cenas de injustiça, cenas dramáticas, eles brigando, principalmente quando ele vai falar alguma coisa cruel com a mocinha, ou a mocinha rebate ou ela sofre. Isso tem engajamento, por quê? Porque a pessoa quer saber o que vai acontecer depois. Ela vai rebater ou não vai? Ó, ela rebateu, quero ver o que vai acontecer. Então, busque no seu livro. Mari, não sei buscar no seu livro, é treino. Então, eu posso te ajudar encontrando os primeiros, nos próximos livros vocês já vão acostumando. É treino, não tem regra, não tem nada, é treino. Escolha uma cena dentro do livro, use o diálogo sem pensamento. Porque às vezes a gente coloca, olha, eu vi você, ela suspirou e olhou profundamente e não sei o quê. Isso não interessa, é só a parte de fala, de diálogo, sabe aqueles vulgo diálogos pobres, que é papum, papum? Esse que é o diálogo do TikTok. É isso que serve, é isso que você tem que procurar no seu livro. Mari, não tem, inventa. Inventa no sentido de poderiam ser eles falando. Ou eu adaptei essa fala para eu divulgar o livro. Se te incomoda muito fazer isso, troca o título dentro do livro. É um e-book, gente. E-book serve para isso. Você achou uma forma melhor de escrever aquele texto, você não está mudando o livro inteiro, você está mudando um trechinho ali, altera, upa e divulga. Você deveria ter feito isso antes de lançar o livro, que eu falo que é a releitura estratégica, a releitura onde você vê os pontos, onde o ponto forte de divulgação e você colocar trechos, falas, diálogos que vão ajudar nessa divulgação. Se você não fez isso, beleza, crie. Crie ou atualize. Dá para fazer sempre a tempo. Enquanto é o livro e-book, sempre a tempo. O Windows Update. Olha, todo dia tem um Windows Update para fazer.
senão a gente não vai sair nunca do lugar. Cena do livro. Então, quando ela tropeçou, entrando no 50 tons de cinza. Quando ela foi substituir a amiga para uma entrevista de emprego com o CEO, e a primeira coisa que ela faz é cair no chão na frente dele. E aí, ó, a cena dele falando, tá tudo bem? E ela, oi, tentando arrumar o cabelo, e ele olhando intensamente para ela. Entendeu? A headline que deu certo, repita. Então, você teve um vídeo, o seu padrão, igual meu padrão de vídeo, está entre 300 e 500. Então, se eu tive um 600, opa, essa é uma headline que tem chances de eu repetir e o povo gostar. Eu repito. Reparou que esse é o mesmo, esse é o mesmo. Aqui em cima, ó. Ó, esse aqui, ó, 3. Repito, estou fazendo três vídeos igual, com o mesmo quando, com o mesmo trecho do livro, repito. Um deu 700, outros 300, outros 400. Só que uma coisa muito importante que vocês precisam ver não é só engajamento. Vocês têm que olhar lá no KDP. Então, quando essa aqui, ó, eu tive 23 mil aqui, foi o que viralizou, mexeu no meu KDP. Deu um boom de leituras. Aí o que, que eu fiz? Repeti. Eu repeti aqui, aí eu fui repetindo aqui, 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 vou continuar repetindo. Vai ter uns que vai mais, outro menos. Mas se ele viralizou, quer dizer que é uma boa headline. Você só está errando, sabe no quê? Na música, ou às vezes no horário. Então, continua insistindo. Postar, panfletar na internet é um exercício de resiliência. Se você fica lá esperando curtida, curtida não vende e-book, gente. O que vende e-book é você olhar para o KDP. Então, enquanto você estiver postando, tem leitura no KDP, pode ter 100 curtidas. Caguei. Tem que olhar o KDP. Olha sempre o KDP. Quando eu sei que é uma headline boa, quando no meu KDP em um dia ele melhorou. Repita. Aí não fica cansativo só para você que está fazendo. Para quem está lendo, tem gente que nunca viu. Todo dia tem gente nova olhando. Você tem que repetir até a pessoa saber que esse livro existe. Ela pode até não ter lido, mas ela sabe que existe, porque ela viu essa headline 500 vezes. É assim, panfletar. Você não está sendo inconveniente. Por quê? Porque a pessoa que te achar inconveniente, ela vai lá e te bloqueia. Entendeu? É assim. A internet não é para quem quer ficar no seu canto, é para quem quer invadir. Mínimo 2 vídeos por dia. Se você quer ter alguma diferença nas suas leituras, é 2 vídeos por dia, no mínimo. Como eu falei, tem gente fazendo 14, 20 vídeos por dia para ter um efeito parecido com tráfego pago. Ou, vou falar até melhor, TikTok anda até melhor que tráfego pago. Então não adianta você querer, ai, estou sem tempo. É a vida. Então você não espere ter mais leituras porque você está sem tempo. Contrate alguém. Ou separa um dia, igual eu gosto de separar o sábado e domingo para organizar toda essa parte de panfletagem, porque é a panfletagem que me dá dinheiro. Lembrando que o desafio, os posts do desafio, eu estou pensando na sua carreira. Então, eu estou criando conteúdo para fortalecer você. Panfletar, tem gente que vai te esquecer na panfletagem, mas você tem que fazer os dois. Você tem que continuar com a sua carreira. Lembra o exemplo que eu dei? É igual a Nestlé. Eu tenho que continuar fazendo chocolate, fazendo tudo. Chegou Natal, aí eu faço chocotone. Então, a época de Natal seria os nossos lançamentos. Aí o lançamento, opa, vou panfletar ele, mas meu negócio continua aqui, minha carreira continua aqui. O básico, o café com leite, ele continua acontecendo. É sempre quando você lança livros, é algo extra que vai fazer. É algo, uma atividade extra que talvez diminua isso, mas nunca para. Você nunca para a sua vida para publicar, para fazer lançamento de livro. Pelo amor de Deus, não venham com vou lançar livro, não deu tempo de fazer post do desafio. Use os posts do desafio para o seu lançamento. Se você não quer, não está incluindo o desafio, ele precisa incluir na sua vida, na sua rotina. Porque se você não incluir na sua rotina, o desafio vai ser um peso.
A ideia é o quê? Eu vou cuidar da sua carreira, porque todo mundo esquece da carreira. Todo mundo acha que o livro tem que dar 1 milhão de leituras, tem que pagar 12 meses da sua vida para viver da escrita. Mas o livro não é carreira. Carreira é uma sequência de atividades, é fortalecer o seu nome. Quem é você? No dia que perder rede social, no dia que acabou o Facebook, acabou o Instagram, quando eu e o Uli começamos os 5 minutinhos sem perder a amizade literária, o podcast, o que veio foi isso. Ah, no Brasil ali vai cancelar, vou proibir o TikTok e o Instagram. E aí? Quem é você? Na fila do pão. Você precisa ter deixado, sabe, o post dessa semana, o seu legado? O seu legado precisa existir independente de plataforma, independente no seu livro. Ai, Maria, eu não tenho livro físico, mas não é sobre isso. Você tem que entrar na mente das pessoas. E para entrar na mente das pessoas é repetir, cuidar da sua carreira e quando tiver lançamento de livro, você complementa. Nunca um anula o outro. E os formatos de postagem, que são os formatos mais comuns no BookTok, né? Que é a comunidade que divulga livros e indicações. Tem vários outros, muitos outros. Aí tem que consumir, ver o que combina com você. Mas eu acho que esses formatos são o que a gente dá conta de fazer, que é usar 2 fotos ou mosaico. Então, eu tenho essa aqui, ó, foto, ó, usei uma foto, passa para o lado, outra foto, cada um com texto. Mesmo esquema aqui com o mosaico, né? Peguei 4 imagens que refletem o livro, montei no Canva, aquele da aula do TikTok, que tem o quando e tem o diálogo. Então, tem esse formato que muitos chamam de fotolog, é post com fotos. Esse é o vídeo de qualquer coisa, gente, qualquer coisa, principalmente coisa que deixa, sabe, você está procurando algo, vai mostrar algo, porque você prende a pessoa pelo texto ou pela curiosidade do que está atrás. Então, eu fui na Bienal Mineira do Livro, fiz vídeos, vários vídeos, usei eles. Não é para mostrar, é realmente para a pessoa tentar, o que está aqui atrás? Eu vou assistir 2 vezes para eu tentar adivinhar o que está atrás. É para tampar a cara mesmo. É para o vídeo, ele só serve como outro, é um caminho. Então, é esse post aqui. Coloquei o quando em cima e o trecho. Lembrando, gente, não é esticar tudo no máximo, porque tem a lateral direita e tem a parte de baixo que é com os elementos do TikTok. Repara que aqui, ó, eu deixo uma margem aqui, ó, um L invertido. O L invertido precisa estar, ele tem que estar centralizado. Se você não está enxergando, vai colocar o óculos para fazer postagem. Porque quem vai estar consumindo, se ficar lá esticadão, fica muito tiazona o texto cortado nas laterais. Centraliza, é cringe, igual apareceu aqui, romances contemporâneos cringe, é cringe, gente. Tem uns vídeos do Pinterest, que é vídeo normal que você baixa lá no Pinterest, e você coloca a mesma coisa. Quando repara aqui, é porque eu não tenho desse modelo aqui. Faz tempo que eu não posto desse jeito. Mas repara que quando você coloca no mesmo o vídeo, o quando e a frase são cores diferentes. Reparem, gente, que também é coisa da comunidade, igual eu falei do quando. Branco, amarelo e laranja. É essas cores que você trabalha, branco, laranja, nos textos. No print que você tira do diálogo, né, lá do Kindle do celular, quando é a mulher que fala é rosa, quando é o homem que fala é azul. Rosa e azul. E nos textos Mari, tem que decorar, gente. Se você não decorou isso, tem quando você vai postar, tem essas informações, anota, pega um caderno, tem um caderno em mãos, deixa anotado. Quando você for postar, você fala, a Mari falou alguma coisa de cor. Deixa eu ver se eu anotar. O quando precisa ser branco, amarelo ou laranja. Ah, eu quero vermelho. Não dá contraste, gente, fica esquisito. E a comunidade literária não usa essa cor. Então, faz favor, marketing não é sobre eu quero fazer diferente, chamar atenção.
você vai chamar atenção e a pessoa vai deixar de lado, porque ela vai ver que isso não é post de livros, precisa ser igual. Precisa realmente, sabe, show de rock? Você não vai de vermelho no show de rock, você vai de preto, corrente, você não vai de branco. Você chama atenção, mas ninguém vai te dar moral. Então, e aí no de baixo você não usa a mesma cor, você só usa outro. Você usou branco, amarelo. Usou amarelo, usa branco. Usou laranja, aí laranja e amarelo é quase a mesma coisa. Então, sempre um branco, um laranja, um branco, um amarelo. E pode ser você falando do livro. Gente, são vídeos, aí você coloca 15 segundos no máximo. Ah, virou 23. Dá uma acelerada, vê se não ficou esquisito. Ficou esquisito? Refaz o vídeo. E aproveita esse vídeo que virou 20, 30 segundos e faz esses posts de vídeo de até 8 segundos para postar. Porque você falando do livro, eu tenho muitas leitoras que elas começam a me ler, elas veem a propaganda ou a divulgação quando eu mostro a cara e falo que o livro é assim assado. Gente, melhor coisa, pede para a IA falar, me resume esse livro, a sinopse, em 2, 3 frases, e grava lendo. Ou vai decorando frase por frase, fala, e depois você só corta, edita. Não sei fazer, Mari. Então vai você falando a história do livro assim, sabe? Um computador está aqui, coloca o celular, né? O celular aqui na frente e vai lendo aqui atrás, porque não fica nem parecendo tanto que você não está olhando para a câmera. Então você olha lendo o texto, que também tem esse tipo de público para divulgar lá no TikTok. Dica extra: tudo que você postou no TikTok, igual se você posta 20 vídeos por dia, não precisa postar 20 shorts no YouTube, mas escolhe um ou dois e posta shorts lá no YouTube. Está convertendo em leitura? Não, mas é um nicho, um caminho, um lugar que está se abrindo, que está começando. Vamos lá cavucar, vamos lá tirar o mato, vamos começar a fazer a nossa raiz ali no YouTube, porque o YouTube é um canal, um lugar para você monetizar depois. Então, e para monetizar, gente, é tipo 3 milhões de visualizações. Então, vamos começar de 100 em 100, 200, 200. E aí você não precisa fazer nada. O vídeo que gerou é só ir lá, não dá nem um minuto de trabalho para você. Você usa até a mesma música do TikTok. Você só está replicando o conteúdo e realmente criando, começando uma comunidade no YouTube.